Hoje é o terceiro domingo no período de Epifania, e nesse terceiro domingo de Epifania, o texto bíblico é o texto de Jonas, capítulo 3, verso 1 a 10, onde diz: Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de 1 dia e pregava e dizia: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Versículo 10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Veio a palavra do Senhor segunda vez. Bem, eu preciso saber o que de fato aconteceu na primeira vez. Na primeira vez, Jonas resolveu fugir da presença do Senhor. Lá no capítulo 1 do livro de Jonas, o versículo 1 e o versículo 2 diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então a palavra de Deus já tinha ido para Jonas, Deus havia já falado para Jonas, dizendo para ele que era para ele ir até a cidade de Nínive. E vejam só que o destaque é a malícia daquele povo, a maldade daquele povo já havia chegado até Deus. E Jonas, versículo 3, se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Bem, a palavra de Deus falou a primeira vez para Jonas. Jonas se aprontou, Jonas foi. Só que ele foi em direção contrária. Deus queria que ele fosse a Nínive, mas ele foi para Tarsis, ou para a Espanha. E aconteceu que Deus mandou atrás de Jonas uma tempestade. Os marinheiros, então, a pedido do próprio Jonas, o lançaram ao mar. E Deus enviou um grande peixe, engoliu Jonas. E após 3 dias, no ventre desse peixe, Deus então deu ordem para que esse grande peixe vomitasse Jonas. E daí nós temos o nosso texto. Veio a palavra do Senhor segunda vez. Bem, se a maldade daquele povo de Nínive chegou até Deus, nós podemos talvez deduzir que Jonas ele não quis ir até a cidade de Nínive por causa da maldade daquele povo. Sim. Talvez nós podemos pensar também, bom, Jonas não quis ir porque aquele povo era ruim e ele se julgava melhor do que os outros povos. Ele se julgava melhor que os ninivitas. Também. Ou talvez nós podemos deduzir lá pelo capítulo 4, onde Jonas diz: E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda em minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal.
Ou será que Jonas fugiu da presença do Senhor, ou fugiu não indo lá para Nínive? Porque ele conhecia a misericórdia de Deus. Sabia o quanto que Deus era misericordioso e que Deus perdoaria aquele povo. Mudar de ideia. Deus constantemente deseja que as pessoas mudem de ideia. Deus também queria que Jonas mudasse de ideia em relação aos ninivitas, tanto que Deus ele foi insistente com Jonas, e pela segunda vez veio a palavra do Senhor para Jonas. Tudo que é de ruim, tudo o que havia de mais desagradável, tudo o que havia de maligno a respeito dos ninivitas, Deus tomou conhecimento. Jonas fugiu. E quando Jonas fugiu, Deus, amando aquela cidade de Nínive, amando aquelas pessoas, foi atrás de Jonas e fez com que Jonas então se dispusesse a ir até a cidade de Nínive. Deus, ele ama o ser humano. Lá no versículo 11 do capítulo 4 de Jonas, é dito assim, Deus falando para Jonas: E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Mude de ideia. Deus é insistente, chama Jonas pela segunda vez, e Jonas, já tendo vivido aquela experiência de que, na verdade, ele não podia sequer fugir de Deus, resolveu ir a Nínive. E lá então Jonas pregou. E a sua pregação consistiu em dizer: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Bom, ele falou apenas uma vez e falou uma mensagem muito simples. Mas os ninivitas mudaram de ideia. Os ninivitas mudaram de ideia. Os ninivitas se arrependeram. E tendo se arrependido, lá no versículo 10, viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Mude de ideia. Deus nos convida ao arrependimento. Arrependimento é reconhecer o nosso pecado, contrição, fé, reconhecer o pecado, quebrantar o coração, arrependimento. Deus deseja que você mude de ideia. Deus deseja que eu mude de ideia. Deus deseja que cada um de nós reconheça os seus pecados. Reconheça o seu pecado, clame por perdão a Ele. E quando nós falamos sobre arrepender-se, nós muitas vezes temos a tendência de pensar que outros precisam de arrependimento. Os outros é que precisam se arrepender. Eu não. Eu sou melhor que outros, outros precisam, eu não. No entanto, é necessário entender uma coisa: sem arrependimento, inferno. As pessoas não estão mais buscando reconhecer os seus pecados, olhar e ver o quão são pecadoras, e sem arrependimento é inferno. Porque sem arrependimento não há necessidade de Jesus, e sem Jesus todos nós sabemos o destino final como é: inferno, condenação eterna. Mude de ideia, arrependa-se dos seus pecados, pare de colocar a culpa no destino. Diante dos homens, todos nós temos sim o livre-arbítrio.
Nós temos o livre-arbítrio para fazer o bem ou para fazer o mal para as pessoas. E muitas vezes, quando nós agimos mal com uma pessoa, porque assim nós quisemos fazer, tivemos o livre-arbítrio para isso. Aí tudo isso tem as suas consequências. E muitas vezes nós estamos colocando a culpa no tal do destino, mas estamos deixando de reconhecer o nosso pecado. O pecado é uma doença que atinge a nossa corrente sanguínea. E estando ali presente na nossa corrente sanguínea, o pecado se revela no nosso pensar, no nosso falar, no nosso fazer e no nosso deixar de fazer. Assim como Deus viu toda a maldade, toda a malícia dos ninivitas, Deus também vê a nossa maldade. Deus também vê o nosso pecado. E a mensagem de Deus ainda hoje continua sendo simples e direta. Arrependa-se dos seus pecados. Mude de ideia. Deus deseja que você abandone o seu mau caminho. E outra coisa, além de mudar de ideia com respeito aos nossos pecados, de nos arrepender, Deus também deseja que nós mudemos de ideia com o nosso amigo. É aquele amigo que talvez nós achamos que não tem mais jeito, com aquele parente que nós achamos que é caso perdido. Deus quer que mudemos de ideia com relação ao nosso vizinho, e Deus deseja que nós possamos ir ao encontro daquele nosso amigo, daquele vizinho, daquele parente. Nós somos o Jonas enviado para essas pessoas, porque Deus quer que essas pessoas também mudem de ideia, porque o desejo de Deus é que elas também sejam perdoadas e recebam o perdão. Deus conhecia a terrível situação, a situação maligna de Nínive, mas Ele não abandonou aquela cidade à própria sorte. Enviou-lhe uma mensagem única, direta e simples, mas uma mensagem de restauração. Arrependa-se enquanto é tempo. Mude de ideia. Os cristãos estão espalhados pelo mundo. Os cristãos são Jonas ainda hoje, enviados por Deus para um mundo perdido em sua maldade. E Deus conhece a maldade deste mundo, Deus conhece a maldade das pessoas. Mas Ele tem um desejo de restaurar essas pessoas. Eu sou Jonas na minha família. Eu sou Jonas entre os meus amigos. Eu sou Jonas no meu bairro. Eu sou Jonas na minha rua. A mensagem de restauração, a mensagem de Deus é: ainda há tempo. Arrependa-se dos seus pecados. E todo aquele que se arrepende dos seus pecados recebe de Deus aquilo que só pode receber de Deus: perdão dos seus pecados. Jonas pregou, Jonas anunciou a cidade de Nínive. E viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Ainda hoje, Deus anuncia: arrependa-se do seu pecado. E todo aquele que se arrepende do seu pecado pode ter certeza, Deus é rico em misericórdia, e o maior desejo de Deus é o perdão, é a salvação. Deus abençoe a mim, Deus abençoe a você, e que nós possamos mudar de ideia todos os dias, mudar de ideia, mudar com relação ao nosso pecado e receber de Deus aquilo que nós recebemos somente dele em Jesus: o perdão, a vida e a salvação. Deus abençoe a todos nós. Amém.